Perfeitamente. Faça assim. O médico disse que não tinha mais jeito, mas pra Jesus tá me... Amados do Pai, shalom, shalom pro teu coração tão precioso. Que dia magnífico, que manhã preciosa, que noite preciosa, onde eu tenho a oportunidade de ministrar ao teu coração. Uma palavra de coração para coração, onde o Espírito de Deus já ministrou hoje pela manhã no meu coração. E eu quero compartilhar algo de coração para coração. Eu sinto a presença de um Deus, de um Pai apaixonado por você, apaixonado por sua história. Temos uma história, temos um chamado, fomos vocacionados para desfrutar da presença de um Pai apaixonado. Creia que existe esperança, pois o Deus da esperança se revela em sua palavra para que eu e você possamos nos posicionar da maneira certa e desfrutarmos, esta é a palavra, desfrutarmos da sua magnitude, da sua benevolência, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu favor que permanece em Cristo, por Cristo e para Cristo. Eu sinto a sua presença. Bendita seja a tua presença, Pai. Que o Senhor possa surpreender os teus filhos que estão me assistindo, que necessitam de uma intervenção sobrenatural da tua paternidade. Que eles possam entender e compreender que tu és um Pai galardoador. Temos prazer em falar isto, porque a sua palavra nos revela, para que possamos entender com a nossa mente, crendo com o nosso coração e confessando com a nossa boca aquilo que o Senhor definiu e estabeleceu, onde sempre o Senhor será glorificado. Cremos em milagres, queridos. Cremos nessa palavra, cremos na essência, cremos na manifestação visível da glória de Deus, e eu não tenho nenhuma dúvida, se você crê, se nós cremos, nós vamos ver a glória de um Pai, a glória de um Deus, que tem prazer em nos abençoar, prazer em te curar, te libertar, te transformar e acrescentar na tua vida algo pelo qual você ficará surpreso, perplexo, admirado. Meu Deus, isto é para mim? Sim, isto é para você. Deus o Pai, nessa manhã no meu devocional, meu coração se encheu. E eu estava tão grato a Deus por esse final de semana, onde vocês viram as imagens. Estamos no Rio, meu Deus, que manifestação na comunidade Pedra Viva. Deus o Pai se manifestou, pastor Júlio, essa equipe de pastores e pastoras maravilhosos. Eu os abençoo com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Você que tem um ministério, você que tem um alto chamado, é o tempo de um alinhamento. Nós estamos diante das maiores promessas contidas para a igreja. É o tempo de nós nos apropriarmos daquilo que é direito nosso em Cristo Jesus, para que o céu se abra sobre a nossa cabeça em oração, em fé, e possamos verdadeiramente viver a cultura desse reino, a linguagem desse reino que não é o natural, é o sobrenatural. Temos ministrado sobre isso, temos orado sobre isso, temos ensinado sobre esse tema porque cremos. Um toque da presença de Deus. E eu me deparo com tantas pessoas desesperadas, mesmo dentro de suas comunidades. Quantas pessoas aflitas por um diagnóstico humano, por uma ação do inferno, por um vento contrário, por uma adversidade.
é possível andar sobre as águas. É possível andar sobre qualquer adversidade. A realidade da palavra liberada no nosso espírito, no lugar secreto, como eu vou falar hoje, criando uma atmosfera para que os milagres aconteçam, porque eu me deparei com tantas necessidades, tantas pessoas aflitas. Como é importante nós criarmos uma atmosfera na nossa casa, no local de trabalho, no nosso convívio familiar, principalmente no altar do nosso coração, para que os milagres sejam uma realidade, não uma realidade daquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais, não simplesmente por um diagnóstico humano, por algo que o homem disse e desencadeou medo, incerteza, insegurança, mas termos a convicção no nosso espírito, Deus presente, o Emanuel, o Deus presente que estará conosco todos os dias, e a sua bondade e a sua misericórdia nos acompanhando. Que final de semana tremendo, milagres criativos. Eu louvo a Deus pelas curas tremendas que aconteceram esse final de semana, curas que testificam a palavra ensinada e pregada, porque fizemos uma escola e uma cruzada, mas o que me encanta, que me empolga, é ver pessoas se abrindo e tendo uma atitude de mergulhar seu coração em águas mais profundas, num relacionamento mais íntimo, um desejo de levantar um altar em sua casa e separar um momento a sós com Ele. Isto é a chave principal para que você possa criar uma atmosfera onde você e eu vamos visualizar a bondade desse rei, desse reino presente, onde nós vamos atrair seu coração. Eu me empolgo com isto, porque este é meu desafio, todo final de semana, ensinar as pessoas acerca da sua paternidade, de termos esse relacionamento, que é o nosso direito, a herança de estarmos diante do seu altar e recebermos a cada manhã graça e misericórdia, onde o seu favor, fruto desse relacionamento, será verdadeiramente real, o favor permanente, sua mão sobre a nossa cabeça e em todas as áreas que envolvem a nossa vida. Creia, e eu creio de todo o meu coração, como eu disse, eu sinto a presença dele aqui nesse estúdio do Íntimo do Pai, que é um local que eu tenho o prazer de estar toda manhã quando estou em minha casa. Bendito seja o teu nome, Pai, por esse privilégio que eu e você temos, através da sua obra redentora, de estarmos em sua presença. Alguns dizem assim, isso é um preço. Eu não considero um preço, eu considero um privilégio de andar com Deus, de amá-lo e ter a revelação da sua palavra. Por isso eu quero compartilhar algo de coração para coração. Compartilhe com seus amigos na rede social. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus vai surpreendê-los. Vai tocar, vai curar. A unção de cura está aqui, eu libero em nome de Jesus esta unção para você que faz hemodiálise, que seus rins não funcionam, receba o toque nos seus rins, receba os rins restaurados. Você que tem a pressão arterial alterada por coisas que envolvem a pressão do dia a dia ou por uma doença física, nós repreendemos e pedimos, Pai, em nome de Jesus, que essa pressão arterial se alinhe. Em nome de Jesus, repreendemos toda doença no coração, todo enfisema pulmonar. Você que tem uma doença no teu pulmão, receba a cura nos seus pulmões em nome de Jesus. Você que tem uma enfermidade na tua coluna, nós liberamos uma palavra de ordem. Coluna seja curada em nome de Jesus, cada osso, cada nervo.
toda adversidade no seu sistema respiratório, no seu sistema cardíaco, no seu sistema digestivo, no teu intestino. Eu repreendo esse espírito de câncer. Eu te amaldiçoo, câncer, em nome de Jesus. Receba a cura dos seus órgãos. Creia na palavra, não creia no diagnóstico humano. Receba a palavra. Tem uma palavra rema específica no teu espírito. Não é a palavra de um homem, é a palavra de um rei. Eu me deparo com tantas pessoas que naufragam na sua fé, porque eles creem na palavra do homem. Entenda o que eu quero dizer. No diagnóstico humano, no sentimento da alma. Nós precisamos ter uma revelação no nosso espírito, da vontade perfeita deste Deus que é teu Pai, meu Pai. E olha o que Deus diz no Salmo 68, versículo 19. Esse texto é fantástico e glorioso, que diz o salmista: bendito seja o Senhor, que de dia em dia, nos acumula de benefícios. O Deus que é a nossa salvação. Ah, bendito seja o teu nome, Pai. Abra os olhos do nosso entendimento para visualizar os benefícios que o Senhor libera todos os dias, que está à nossa disposição. Ah, bendito seja o teu nome, Pai. Quero compartilhar algo de coração para coração, para que você entenda que os seus benefícios de Deus para comigo e para com você estão liberados em Cristo, por Cristo e para Cristo. Sua obra perfeita, a redenção perfeita. Essa palavra está consumado. Como empolga essa palavra, está no nosso canal. Se você procurar essa mensagem, qual é a mensagem? A palavra que ecoa para a eternidade: está consumado. Ouça essa mensagem. Veja, você vai ser impactado com uma revelação que nós cremos do mais profundo do nosso viver, das nossas entranhas. Está consumado. O preço foi pago. E por Cristo, Deus o Pai nos cerca de seus benefícios. Seja qual for o benefício que você necessite. Cura física, emocional, conjugal, perdão, restituição. O que você e eu precisamos é desembrulhar esse pacote chamado salvação em fé. Por fé. Desembrulhando e tendo revelação no nosso espírito. Fala comigo, Espírito Santo. Revela no meu espírito a vontade perfeita, boa e agradável desse Deus, que eu quero entender o seu coração, sua paternidade, seu amor e sua graça. Eu sempre tenho ministrado isso, e meu filho está aqui juntamente comigo. Qual é o pai que quer ver seu filho doente? Por isso nós cremos em milagres. Eu, principalmente, numa atitude particular, eu creio em milagres porque eu creio nessa palavra. Está consumado. Eu creio em milagres porque eu sou pai. Qual é o pai que quer ver seu filho desonrado, enfermo, aflito, sem dormir, endividado, deprimido, angustiado, sem foco, sem visão? Ele vai te surpreender. Ele nos cerca de benefícios em todas as áreas. E olha que versículo tremendo, porque é onde eu quero entrar para falar algo de coração para coração, para que você possa entender sua vontade, que é perfeita, boa e agradável, e criar na sua casa, como eu disse, no seu local de trabalho, aonde você desenvolve áreas específicas do seu dia a dia, criar uma atmosfera onde os milagres serão permanentes, onde os milagres serão reais, onde os milagres serão uma realidade, onde os milagres serão o teu respirar,
tua convicção, o teu falar, o teu pensar e o teu agir, a bondade desse Deus liberado em fé por fé e através de fé. Sabe um texto que eu sou apaixonado e quero compartilhar com vocês, na verdade, 3 textos da palavra que eu sou apaixonado, que fala especificamente sobre esse tema, criando uma atmosfera onde você vai visualizar sua bondade, atraindo o seu coração, conhecendo a sua vontade e estando debaixo dessa sintonia, desse alinhamento perfeito. E por que eu estou dizendo isto? Porque eu tenho me deparado todo final de semana, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas desesperadas. Meu coração geme diante de Deus. Por quê? Porque eu conheço a vontade dEle. Não é a vontade desse Deus, não é a vontade do Eterno, não é a vontade desse Pai que é apaixonado por você, ver você sofrendo, angustiado, deprimido, enfermo, desacreditado, desapontado, desanimado. As pessoas precisam conhecer o poder da palavra. Paulo escreve uma carta à igreja em Colossenses e diz: precisamos conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Deus diz através do profeta Oséias: eu não quero simplesmente sacrifício, eu quero que vocês me entendam, me compreendam e me amem como eu sou. Deus quer ser amado. Sabe, em Isaías capítulo 60 diz que as muralhas em Jerusalém é a nossa salvação. A salvação vem dele. Mas a Bíblia diz que as portas é o louvor. A parte de Deus, ele já liberou. A nossa parte, o louvor, o reconhecimento, levantar um altar de reconhecimento, de gratidão, de dependência. Pois o salmista diz: entrai por as suas portas com ações de graça. Deus, o Pai, é entronizado na adoração, no louvor. Se Ele é entronizado no louvor, na adoração, quem é entronizado na sua vida quando você murmura? Quando você questiona? Quando não há adoração? Por isso a necessidade de conhecer a sua vontade e a necessidade de levantar um altar de adoração, de oração, de fé, de entrega, para que todo diagnóstico humano caia por terra, todo sentimento enganoso caia por terra, toda sofisma do inferno caia por terra, e você possa entrar por essa porta que se chama adoração e entronizá-lo como Rei, como Messias, como Senhor e como Salvador da sua existência humana. Olha que texto tremendo e glorioso que eu amo e sempre compartilho quando as pessoas precisam de uma cura divina. Porque quando você entende essa revelação que Jesus disse para o maribundo, para um homem leproso que estava condenado à morte, em Mateus capítulo 8, versículo 1 e 2 e 3, Jesus está ensinando a palavra no Monte das Bem-aventuranças, e quando ele desce o monte, a Bíblia diz que esse leproso se aproxima, e não somente se aproxima, mas o texto diz que ele adora, ele entra pelas portas da adoração, reconhecendo que Jesus estava ensinando é a verdade, levantando um altar de dependência e de adoração, e ele o adora. E o adorando, ele disse com ousadia: se tu queres, tu podes me limpar. Isso é tremendo. Isso define claramente a nossa necessidade humana, como somos frágeis, como somos necessitados de termos um contato com a eternidade, com o trono da sua graça. E diz o texto, Jesus olhou para ele e disse: eu quero.
Oh, meu Pai, eu sinto a tua presença. Eu quero. Olha o que Deus diz em sua palavra. É o coração dele se revelando diante de uma necessidade humana. Eu quero. Eu quero. É a vontade perfeita dele que você seja curado, que você seja salvo, que você seja perdoado, que você tenha alegria, prosperidade, foco, vida e vida com abundância. Ele diz em sua palavra: o ladrão, o demônios, principados e potestade veio para matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida. Vida. Vida com propósito. Vida focada. Vida com ânimo, com convicção. Vida cheia de saúde, de provisão, de alegria, de uma convicção tremenda e gloriosa. E eu sempre digo isso quando as pessoas estão enfrentando um câncer, uma enfermidade terminal, seja o que for. Eu sempre digo isto. Você pode até morrer enfermo, mas a Bíblia diz que a vontade perfeita dele é que você, eu, nós sejamos curados. Curados. O cordeiro que foi separado de Pedro antes da fundação do mundo. João diz: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, onde Isaías diz, Isaías 53, versículo 4 e 5, que já fomos sarados por ele, pelas suas chagas, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verbo no passado. Ele já nos curou, ele já nos salvou, ele já liberou perdão. A justificação, a adoção, simplesmente é receber esse presente com o coração grato, em adoração, testificando a nossa fé, confessando a palavra, como temos ensinado e ministrado, que sem fé é impossível agradá-lo, pois aqueles que se aproximam devem acreditar. E fé é a certeza, é a convicção, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Se você tem a palavra, você tem fé. Temos ministrado, ensinado, batido nessa tecla, porque é uma chave poderosa. Se tu queres, tu podes me limpar. Eu preciso ler esse texto, para que isso entre no teu coração. Mateus capítulo 8, versículo 1 a 3, que diz: e descendo ele, Jesus, do monte que estava ensinando, uma grande multidão, eis que veio um leproso. Olha o versículo 2, que coisa linda. E o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Versículo 3, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. Já imaginou você visualizar esse texto? Sabe, queridos, eu tenho uma graça de Deus que muitas vezes eu estou lendo, como lendo esse texto, no meu devocional, e meu espírito se abre para ver o local. Eu vi o coração desse homem, eu vi o local, eu conheço esse local, onde esse homem moribundo, condenado à morte, sem desfrutar do convívio da sua família, ouvindo os ensinamentos dele, encheu o coração dele de fé, e chegou com ousadia, o adorou. Esse é o segredo de levantar um altar, uma atmosfera de adoração, onde a sua adoração será sincera, o teu posicionamento será certo, que vai tocar o coração dele. Eu quero, seja limpo. Estamos ensinando e ministrando algo que nós vivenciamos, a minha família vive isto.
Eu vivo isso por 43 anos. E Ele nunca nos decepcionou. Levantar um altar, onde verdadeiramente haverá oração, haverá fé suficiente pela palavra revelada, rema, haverá confissão, haverá posicionamento, haverá entrega, haverá obediência à palavra liberada por uma convicção que Ele reina. Ele reina e nos cerca de benefícios. Um dos textos que eu sou apaixonado, que eu vi em oração, eu vi a casa dessa mulher, eu vi o coração dos filhos dessa mulher, eu vi o coração dela, eu vi a necessidade que não era simplesmente pagar as suas dívidas, porque algo terrível são dívidas e enfermidade que tira o chão da pessoa. Diagnóstico de enfermidade. Quando você foi diagnosticado, você está com câncer no fígado, câncer no ovário, câncer no sistema digestivo, seja onde for, as pessoas entram em desespero e aceitam muitas vezes um jugo que não funciona. Mas eu digo a vocês, a palavra funciona. Campo de batalha é a mente. E não existe coisa mais terrível como uma pessoa enfrenta enfermidade, dívidas, uma oposição que toca a sua carne. Quando o inferno se levantou para confrontar Jó e tocou em tudo que ele tinha, e Deus disse, está vendo esse homem como é justo? O demônio disse assim, deixa eu tocar nele e você vai ver se ele não vai blasfemar. E quando houve uma permissão e o inferno tocou Jó, a Bíblia diz que a mulher de Jó chegou para ele e disse, amaldiçoa o teu Deus e morra. Ele disse, você fala como uma louca, porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e Ele se levantará ao meu favor. Glória a Deus! Que fé maravilhosa! Onde no final ele diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque Deus se revelou a ele. E mudou a sua história, mudou a sua sorte. Seu conflito foi aproximadamente de 6 a 9 meses, mas Deus mudou a sua sorte, lhe concedendo em dobro tudo o que ele tinha, tampando a boca desses demônios. Milagres tampa a boca dos demônios na sua vida. Milagres tampa a boca dos parentes, dos amigos, dos vizinhos. Milagres engrandece a presença dele em nós. E Deus, o Pai, quer que você seja limpo, quer que você seja curado, quer que você seja próspero, quer que você tenha paz. Deus, o Pai, quer nos surpreender. E é uma história no Velho Testamento tremenda e gloriosa que está em 2 Reis, capítulo 4. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. É tremenda essa história. É tremenda essa história. Se você nunca leu, leia. Uma mulher, viúva de um profeta, que morreu e deixou família endividada, chega ao profeta Eliseu e disse, meu marido temia o Senhor e o Senhor o conhecia, e ele morreu e deixou para nós dívidas. E o profeta disse, o que eu posso fazer por ti? Diga o que você tem em tua casa. E ela disse, eu não tenho nada. Aos olhos daquela mulher, ela não tinha nada. Mas aos olhos do profeta, ela tinha a chave para o milagre. E qual era a chave para o milagre? O altar do marido. O altar do marido. Por isso o profeta disse, vá aos seus vizinhos, peça vasilhas vazias, não pouca. E você e os teus filhos, mulher, entra em sua casa, fecha a porta, porque vocês vão visualizar através dessa atitude de levantar um altar e ter dependência dele. Vocês verão a bondade desse Deus, a grandeza desse reino presente, por causa do altar. Já imaginou, se você ler o texto, você vai ver uma situação difícil,
como muitos talvez estejam me assistindo, esteja numa situação difícil, ou uma enfermidade, ou uma adversidade financeira, ou uma adversidade familiar, seja o que for. Milagres é o nosso direito. Deus tem poder para curar uma dor de cabeça e para ressuscitar um morto. Qual a diferença? Qual é a diferença? Não existe diferença para esse Deus. Não existe impossibilidade. Deus o Pai quer nos surpreender. E como Deus ia surpreender essa família? Através de algo que é importantíssimo, que é o segredo para você criar uma atmosfera, é o altar. Não existe nada mais poderoso do que um altar. Temos ensinado sobre isso, temos pregado sobre isso, temos vivenciado esta revelação por anos. Por anos. Toda manhã, antes que o sol nasça, as primícias de cada manhã, eu estou no altar. Seja em minha casa, seja no hotel, seja onde eu estiver, eu faço daquele quarto um altar. Eu faço do lugar onde eu estou um altar, porque é o meu coração. O teu coração é o altar, onde ele habita. E esse relacionamento, separando um momento a sós, para que você tenha uma experiência, e essa experiência real te fortalece o teu espírito, para que você possa entender o milagre, sensibilizar o seu espírito e o seu ouvido para ouvir a voz dele, onde ele vai dar voz de comando muito clara, e onde você terá uma fé genuína para obedecer. Pois o profeta disse: vá, peça vasilhas vazias aos seus vizinhos. Leia o texto e você vai ver. Mas quando ela pega aquelas vasilhas e entra no quarto, e ela cria uma atmosfera com os filhos, acreditando na palavra, no espírito da profecia, o milagre acontece de uma maneira tão gloriosa, tão gloriosa. O favor é liberado sobre aquela família, pelo qual eles não simplesmente têm azeite suficiente para pagar suas dívidas, mas viver com o resto. Isso chama-se favor. Esse é o fruto de quando você cria uma atmosfera. Favor. E eu vou só ler um versículo, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 7, onde está escrito: então ela veio ao profeta e fez saber ao homem de Deus. Fez saber o quê? O que tinha acontecido dentro de sua casa. O sobrenatural, marcando o coração dos filhos, marcando o seu próprio coração. E eu tenho total convicção, porque eu vi isto, onde o profeta, nas entrelinhas, disse a ela: o altar funciona, mulher. O altar funciona, mulher. Sim, profeta, o altar funciona. Nós vimos a bondade desse Deus presente, vimos claramente sua bondade e a sua benevolência que nos acerca e nos surpreendeu. Com este óleo vamos pagar todas as nossas dívidas, algo que os nossos filhos teriam que trabalhar a vida toda. Deus nos surpreendeu e tampou a boca dos nossos opressores, os nossos opositores, tampou a boca do cochicho que nós estamos ouvindo. Cadê Deus? Cadê a grandeza desse Deus? Por isso eu amo levantar um altar. Aprenda a levantar um altar. Aprenda a entrar no local secreto e consagrar aquele local para estar com Ele, onde você verá claramente a benevolência, os benefícios de Deus liberado em Cristo. Isto é maravilhoso e glorioso. Mas um texto também que eu sou apaixonado, que fala exatamente sobre isso que eu quero ensinar e estou ensinando, que temos ministrado por 43 anos. Um texto que eu sou apaixonado, como estamos ministrando sobre esse tema, como criar uma atmosfera para que os milagres se tornem tão real na tua vida e tampa a boca do inferno, onde haverá adoração, confissão, onde haverá direção, revelação, onde haverá obediência.
onde haverá a manifestação do espírito da profecia. Eu amo o profético, a palavra revelada em nosso espírito. Como é importante você ter o conhecimento logos. E através do conhecimento logos da palavra, na intimidade, ele revela no seu espírito rema. E a convicção que é ele que está falando, porque ele não divide a sua glória com ninguém, por causa dessa atmosfera da presença, o sobrenatural, a linguagem desse reino, que não é um natural, por isso muitos não entendem e perdem o milagre, porque querem servi-lo da maneira que lhe veio à cabeça. Não. A Bíblia diz, em 2 Samuel, capítulo 6, que a presença ficou na casa de um sacerdote durante 20 anos, e o sacerdote orientou seus filhos da maneira errada. Por quê? Porque a presença não poderia ser carregada por animais. Mas quando a presença foi carregada da maneira certa, houve alegria e júbilo em Israel ao levar a arca na cidade de Davi. Mas quando a presença ficou na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que Deus abençoou sua casa e tudo o que ele tinha pelo temor à presença, pelo respeito à presença, por criar uma atmosfera de reconhecimento, de adoração, de dependência, de temor. E temos ministrado que a chave para a santidade é o temor. Que palavra fantástica que ministramos, que está no nosso canal. A chave para a santidade, o temor a Deus. E olha aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, está escrito: e sucedeu que depois disto, depois do quê? Onde um rei de Israel chamado Josafá começou a buscar ao Senhor, o inferno se levantou como opositor. Mas você não precisa temer qualquer tipo de oposição. Muitas pessoas não querem servir a Deus porque têm esse conhecimento religioso de retaliação. Queridos, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Se o inferno se levanta para cair. Não tenha medo. Tema a Deus. Tema a Ele. Mas não tenha medo de nenhum sistema humano, nenhum confronto, nenhuma ameaça. Porque maior aquele que está em você, aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo. Ele se levantará ao nosso favor quando verdadeiramente haverá um posicionamento, um altar de reconhecimento, de dependência, de oração, de jejum, de santidade, de consagração para agradá-lo. Agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Anom, com eles alguns dos outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Olha o versículo 2. Então vieram alguns que deram o aviso. Quantas pessoas estão ouvindo notícias? Quantas pessoas recebem um diagnóstico humano, como eu disse, e se desesperam? Quantas pessoas vão no médico e talvez no diagnóstico o médico diz: você está com câncer, você está com uma doença terminal, e a pessoa já começa a visualizar seu caixão. Eu nunca mais me esqueço, um dia eu estava ministrando em São Paulo, uma grande comunidade, muitas pessoas, mas eu tive uma palavra de conhecimento, que Deus estava fazendo uma transfusão de sangue. Deus estava curando alguém que tinha sido picado por um inseto do outro lado da rua. Havia uma janela aberta. Um mecânico de automóveis estava moribundo ali para morrer, e os médicos já tinham desenganado e a família já tinha até comprado um caixão. Interessante, porque eles disseram isso para nós depois. E aquele homem maribundo que estava desenganado e veio para morrer, ele ouviu o que eu estava dizendo. Não era eu, era ele. E aquela palavra impactou o coração dele. Ele disse: filhos, me levem na igreja. Eles pegaram em 4 com lençol, e quando ele entrou na igreja, ele foi curado. Curado, totalmente curado.
daquele inseto que contaminou o seu sangue, totalmente curado. Eu sempre digo, brincando, e agora a família tem um caixão para vender? Alguém quer comprar? Diga, eu vou viver. Eu vou viver. E contarei os benefícios do Senhor para comigo. Eu não vou morrer de câncer, eu vou viver. Talvez eu esteja falando especificamente para você, que recebeu um diagnóstico do homem. Creia na palavra. Creia na revelação da palavra. Porque existe esperança. Eu quero, seja curado. Eu quero, seja limpo. Eu quero, seja liberto. Eu quero, seja salvo. Eu quero, disse o rei, é o nosso direito conhecer sua vontade perfeita. Então vieram alguns e deram um aviso. Versículo 3 do capítulo 20. Então Josafá pôs-se a buscar o Senhor. Buscar ao Senhor. Esta é a chave, buscar ao Senhor. Levantar um altar de busca, onde envolve oração, temor, santidade, fé, convicção, posicionamento, alinhamento. Mas uma dependência total a Ele. E Judá, versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade, Judá vieram para buscarem ao Senhor. Olha o versículo 9. Josafá orando, ele apresenta as promessas, dizendo, se algum mal nos sobrevier, está escrito, nós nos apegaremos à oração e nós cremos que o Senhor se levantará ao nosso favor. Eu sempre ensino isto, que você, eu, nós precisamos orar a palavra, falar a palavra, dar voz à palavra. Aqui no versículo 9, Josafá começa a apresentar diante de Deus as promessas que ele já tinha liberado pelos profetas. Homens inspirados pelo Espírito Santo, que trouxe a revelação. Apresente a tua causa, para que possamos entrar em juízo. Não é a sua necessidade, não é a minha necessidade, não é a minha emoção que move a mão de Deus, é a palavra. No altar, apresentando a palavra com todo o temor, com toda a convicção. Pai, está escrito. Eu sempre tenho dito que uma chave para o rompimento, eu sinto a presença, quando Deus chegou para um homem do campo, chamado Gideão, malhando trigo no lagar. O anjo disse, homem valente, o Senhor Deus é contigo. Ele virou para o anjo e disse, tem certeza, porque se o Senhor é comigo, cadê as promessas? Deus não repreendeu esse posicionamento, pelo contrário, Deus disse, vá nessa tua força. É isso que Deus quer ver no nosso espírito, uma insatisfação com a situação. Muitos se cruzam os braços e aceitam com passividade. Não! Creia nas promessas. Apresente as promessas. Eu sempre digo às pessoas, se você está enfrentando uma crise financeira, separe todos os versículos sobre as chaves que nós temos em Cristo para termos um milagre nas finanças. Se você está enfrentando uma enfermidade, separe todos os versículos que falam sobre cura divina, para que isso enche o teu coração de fé, para que você fale da maneira certa, pense da maneira certa e haja da maneira certa. Apresente as promessas diante de Deus. Foi o que Josafá fez. Levantando um altar de oração, de jejum e apresentando a palavra. Versículo 9. O Senhor disse, quando o teu povo estiver enfrentando os seus inimigos, nos apresentaremos diante de ti, rasgando nosso coração, sabendo que o Senhor é poderoso para se levantar ao nosso favor. E olha o que aconteceu. Versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás?
porque em nós não há força perante essa grande multidão. O que faremos? Porém, sabemos que não há força em nós, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Isso é glorioso. Isso tampa a boca do inferno. Isso é reconhecer, como Isaías disse, no capítulo 60, que as muralhas do céu é a salvação, reconhecendo a mão forte do Senhor e entrando pela porta da adoração. No reconhecimento, introduzindo Ele na adoração, no reconhecimento, os nossos olhos estão em Ti. Versículo 14. Olha a resposta quando existe uma atmosfera de oração, de jejum, de entrega, rasgando o coração, se humilhando, apresentando suas promessas. Isso toca o coração dele. Sabe, Isaías diz assim que Deus está sentado em seu trono, esperando o momento para se levantar ao nosso favor, para liberar mais da sua misericórdia, mais da sua fidelidade, mais da sua compaixão, falando no nosso ouvido para que possamos nos alinhar nesse caminho pelo qual é um caminho de vitória, um caminho de honra, um caminho de bênção, um caminho onde você ficará maravilhado. Mas não é do teu jeito, não é do meu jeito. É do jeito dele. O espírito da profecia. Então veio o espírito do Senhor no meio da congregação. Sobre um levita, um adorador. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Tu, ó rei Josafá, assim diz o Eterno: não temas, não temas. A peleja não é de vocês, a peleja é minha. Isso é glorioso. Isto é glorioso, glorioso, quando o espírito da profecia enche teu espírito com uma palavra rema. E você se aquieta para ouvi-lo. E Deus disse: separe os cantores que vão me adorar diante das tropas adversárias. Diante dos seus inimigos, levante adoração para expressar e introduzir a minha realeza. Já imaginou isto? Com certeza muitos começaram a questionar, porque muitos questionam. Você acha? Confiar na palavra? Você acha? Não, vamos confiar nos homens. Não, você acha confiar na palavra? Porque muitos perecem. Porque confiam no homem. Aceitam o diagnóstico, seja qual for, com passividade, e aceitam o jugo humano ou religioso. Por isso a necessidade de você ter uma palavra específica. Quantas pessoas me procuram para receber oração, seja no culto, ou muitas vezes por telefone, ou através da nossa rede social, e será um prazer ministrar para vocês. Eu vou falar para o Samuel colocar aí na nossa tela nosso telefone de oração, que eu oro todos os dias, libero a oração para vocês, se você quiser. Será muito bem-vindo nesse canal, onde eu terei o prazer de orar para vocês todos os dias. E eu faço isso por anos, com muito temor no meu coração, porque eu creio na intercessão e eu creio na oração. Mas sempre quando a pessoa precisa de um milagre específico, seríssimo, que envolve áreas da sua vida, eu digo a elas: qual é a palavra que está no seu espírito? Qual é a palavra rema que está no teu espírito? E muitos ficam mudos porque não tem a palavra. Não há revelação da palavra. Por isso Josafá se coloca em pé e dá uma revelação tremenda para a nação de Israel. Ele disse no versículo 20: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto, e saindo ele pôs-se Josafá e disse à nação de Israel: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede no espírito da profecia, na palavra. E haverá um rompimento
pelo qual haverá prosperidade, pelo qual haverá cura, pelo qual haverá libertação, pelo qual haverá restituição. Creia no Espírito da profecia, revelada em sua palavra. O Espírito da profecia, a palavra não é um livro, é uma pessoa que você precisa entender o Logos de Deus, amando o Logos de Deus, para que através do Logos Deus revele no seu espírito rema específico, que nós temos ensinado, ministrado, que é uma chave importantíssima. Qual é a palavra? Qual é a palavra? E somente quando existe um altar de reconhecimento, de dependência, de gratidão, de adoração, de desprendimento para obedecer, sem questionamento, haverá a palavra. Não havia lógica, como cantores já tenho falado sobre isto, diante das tropas adversárias, mas era a chave que Deus tinha dito e revelado, era simplesmente obedecer. Sabe, eu disse no começo sobre a cura de um leproso, porque no Velho Testamento ninguém foi curado, somente Naamã, e eles esperavam o Messias, e quando aquele leproso foi curado, Jesus disse: vá ao sacerdote e entrega a ele a oferta de gratidão pela tua cura. Isso mexeu com a classe religiosa, porque ele esperava o Messias. Mas no Velho Testamento, somente um leproso chamado Naamã, mas era um sírio, não era um judeu. E quando ele chega diante do profeta para ser curado, o profeta dá uma voz de comando, e ele fica lá: mas como? Banhar-se no Rio Jordão? Eu poderia fazer isso em rios na minha terra, que são rios cristalinos, e esse rio sujo, barrento que é o Rio Jordão? Ele questionou. Mas um dos seus servos chegou para ele e disse: rei, meu pai, se o profeta tivesse te dito algo difícil, você não faria? Uma coisa tão simples. Sabe, irmãos, eu tenho chorado diante de Deus a simplicidade do Evangelho para recebermos em nossas ministrações, simplesmente tocamos e as pessoas ficam esperando uma oração. Uma oração. Jesus nunca orou pelos enfermos. Ele curava os enfermos. Ele ficava 4 horas antes e ao chegar diante das multidões, ele liberava a palavra, curava, restaurava. Você crê que eu posso fazer isto? Ninguém saiu com a mão vazia diante da magnitude da sua presença. Então o segredo é atrair a presença, que todos os seus benefícios e as suas benevolências nos cercarão, como nós falamos no Salmo. Toda manhã seus benefícios estão à nossa disposição. O Evangelho é tão simples, mas é tão simples que as pessoas complicam pela sua simplicidade. Mas quando aquele homem entrou no Rio Jordão e ele viu a sua carne sendo purificada, não uma vez, 2 vezes, 3 vezes, era na 7ª vez, ele viu a carne dele sendo purificada. Meu Deus! Não existe Deus senão o Deus de Israel, porque milagre estampa a boca. É do jeito dele, é da maneira dele, mas é no altar que você cria essa atmosfera de glória e de presença. E quando eles começaram a cantar, se você ler todo o texto, e eu desafio você a ler o capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, vai encher teu coração. Você vai ver a manifestação da glória de Deus, onde Deus desbaratou, diz a palavra, Deus desbaratou todo o exército contrário à atitude de Josafá de confiar. Todo o diagnóstico caiu por terra, toda notícia caiu por terra. E Deus o Pai foi glorificado. Outro texto que eu sou apaixonado. Apaixonado. Porque eu estava aqui em oração, e eu estava estudando a vida desse homem, o posicionamento de um homem animado, chamado Josafá.
que a sua oração parou as duas rotações da terra. Quando ele orou, o sol se detenha, a lua se detenha, as duas rotações da terra pararam e nada aconteceu. Deus ouviu a oração de um homem no auge da peleja, porque ele tinha uma atmosfera de glória em seu coração. O altar do seu coração, porque ele acreditou no que Deus disse. Josué capítulo 3, versículo 5, está escrito: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Há uma chave tremenda para se criar uma atmosfera, o temor e a santificação do teu coração, que é o altar onde ele habita, agrada-te do Senhor, e ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Santificação, temor, obediência, paixão, convicção, fé. Se cria uma atmosfera onde verdadeiramente você vai atrair o céu. Verdadeiramente o céu se abrirá, pois Jesus disse: vereis o céu aberto e a manifestação da glória do meu reino presente. Creia em milagres, creia no sobrenatural, creia na grandeza desse reino, creia no altar, dependa do altar, esteja apaixonado pelo altar. Nada substitui um altar pessoal, nada substitui um encontro pessoal com Ele. Esta é a chave para que você possa desfrutar uma vida em abundância, vivenciando a cultura desse reino, a autoridade desse reino, a grandeza desse reino. Esteja animado, focado, apaixonado e desprendido. E com isto eu encerro, lendo um salmo tremendo, que é o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com adoração e com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai por suas portas com louvor e ações de graça, hinos, bendizendo o seu nome, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, que se estende de geração a geração. Pai, te louvamos pela tua palavra, te louvamos, Pai, por cada coração que me ouve e me assiste. Eu os abençoo com toda sorte de bênção, em o nome de Jesus. Receba no teu espírito e tenha desprendimento para levantar o altar na tua casa, no teu trabalho e principalmente no teu coração. Foi uma honra ter estado com vocês. Estaremos esse final de semana numa cidade que eu amo tanto. E eu creio que Deus vai fazer coisas grandes e tremendas na comunidade em Maringá. Faremos a cruzada e faremos a escola Mergulhados na Presença. Está aí na tela. Vocês são os nossos convidados da região de Maringá. Venha e receba a revelação da grandeza desse reino, principalmente na escola Mergulhados na Presença. Você que foi abençoado e quer nos abençoar, temos a nossa loja virtual que está na sua tela. Temos livros maravilhosos, entre eles o Avivamento Rugido do Leão. É uma revelação tremenda sobre o avivamento, que eu amo essa palavra e amo essa cultura. Temos esse livro que é um devocional, 100 dias para alcançar um rompimento em sua vida, em áreas específicas, através do altar e através do devocional que vai encher teu coração. E esse livro maravilhoso, que é o Encontro com a Presença. Você pode também abençoar tua família, seus parentes, seus pais, para que você cresça e sua família cresça. Foi uma honra ter estado com vocês. Se você também quer nos abençoar, está na sua tela a maneira que você possa liberar uma oferta. Louvamos a Deus por cada semente plantada nesse ministério, pelo qual nos dá condição de fazermos aquilo que Deus mandou que fizéssemos. Seja um colaborador desse ministério, ore por nós, libere palavras proféticas e seja um colaborador. Deus abençoe você ricamente. E meu coração se alegra porque nós estamos focados
Novembro teremos um grande seminário, já estou convidando vocês com meu amigo John Arnott, Carol Arnott, que será feito em Igrejinha, Rio Grande do Sul, que está na sua tela. Faremos em Goiânia, coração do Brasil. Eu estou empolgado por estar aí em Goiânia. E depois São Paulo novamente, esse seminário fantástico sobre reavivamento, avivamento, agarrando o fogo de Deus, onde haverá ativação, impartição e com certeza a tua vida nunca mais será a mesma. Deus abençoe vocês, shalom para o teu coração, nos segue na rede social toda quinta-feira, compartilhe com seus amigos, entre no nosso canal, temos muitas mensagens ali, onde você certamente será abençoado. Um beijo no coração, shalom para todos, viva Cristo!